pessoal está entrando. Bom dia a todos. Quero aproveitar esses minutos iniciais para agradecer as nossas queridas palestrantes e convidar vocês todos a participar do nosso próximo evento, que vai ser o Café com Carfe, que vai ser dia 19 de novembro, agora. Acho que vai ser bastante interessante. A gente preparou uma pauta bem legal com temas de todas as sessões, conselheiras, várias conselheiras do CARF já confirmaram presença. E os ingressos estão no Simpla, valor simbólico, R$ 50, mas vai ser uma oportunidade bem legal. A gente vai servir né, vamos fazer um café da manhã gostoso para discutir esses temas e vocês estão todos convidados. E queria também convidar todos a colaborar com o nosso Natal Solidário, que a gente faz, a gente está fazendo um esforço coletivo para arrecadar cestas de Natal para as famílias em situação de vulnerabilidade social do Instituto Menino São Judas Tadeu. É uma instituição muito bacana que a gente já ajudou ano passado. O ano passado nós mandamos 2 toneladas de alimentos para eles, aí a Mas Tati. eu não estou falando, não. A, a Tati foi entregar isso pessoalmente, foi muito legal. E eles fazem uma festa de Natal lá para as famílias. A gente conseguiu distribuir mais de 115 cestas de Natal e foi bem bacana. Então, queremos fazer de novo esse ano, participar dessa festa deles. Então, no nosso Instagram tem as orientações. Quem puder, quem quiser doar, participar, eu agradeço muito. E vou deixar agora vocês com Helena Vicentini e com as nossas queridas palestrantes de hoje. Olá, bom dia. Ale, bom dia a todos, bom dia a todas. Com relação à nossa campanha do Natal Solidário, eu compartilhei aqui no chat as informações com Pix e a Tati Mijama, uma das nossas diretoras que lidera e coordena essa campanha, é de fato muito especial. Bom, gostaria de começar apresentando aqui nossos palestrantes. Primeiramente, uma honra ouvi-las. Sou fã muito das três e a gente tem essa, esse gosto, né? Essa vontade de falar de contencioso. Então, sempre que estou com elas, tem uma troca muito especial, muito carinho, muita admiração, muito aprendizado. Então, é muito especial esse webinar aqui também para tratarmos de contencioso na reforma. Gostaria de apresentá-las brevemente, o mini currículo de todas. Doutora Maria Rita Ferragutti, livre-docente pela USP, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, advogada. Thaís Fogosi Françoso, sócia do FF Law, professora do INSPER, do CELOI e de vários outros cursos. E Vanessa Rosa Espina, advogada, mestre em Direito Tributário pela GV, professora e pesquisadora do IBET e também em outros vários cursos. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que essa manhã seja muito proveitosa. A participação de todos é bem-vinda, seja pelo chat, seja levantando a mão. A ideia aqui é termos uma troca mesmo relacionado ao tema. Informa a todos que a reunião está sendo gravada para ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, do Tex Human, e em nome do Texiuma, mais uma vez, um webinar de sucesso com essas profissionais fantásticas. Então, passo a palavra para a Thaís. A Thaís vai começar a falar. Isso? Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu começo agradecendo a Helena pelo convite, a Alessandra, sempre uma alegria estar aqui discutindo. Acho que esses fóruns são super relevantes e importantes, ainda mais num momento como esse. Vanessa, minha querida, um prazer reencontrá-la, né? Depois de bastante tempo, acho que a gente tem se reencontrado ultimamente em alguns eventos e aulas. E Maria Rita, um prazer sempre, uma honra estar ao teu lado. Eu digo que desde
nos meus tempos, sei lá, começando ali a vida profissional, olhava a Maria Rita sempre como uma maior referência possível de contencioso e estar aqui com ela hoje. E aí tá a Helene e Vanessa balançando a cabeça assim, porque eu sei que é um sentimento de todas aqui, então é uma honra estar aqui ao seu lado. E também fico tranquila, porque como a gente já estava conversando aqui agora, dizendo que tem muitas dúvidas, eu também vou ficar tranquila em começar falando, porque não é fácil falar de contencioso. Eu acho que eu ainda estou com a parte mais fácil de falar com contencioso administrativo, a gente já tem alguns moldes aí do que pode vir, mas falar de contencioso judicial, num momento como esse, onde a gente sequer tem nada desenhado, realmente é bem desafiador, mas vou ficar tranquila, porque a Maria Rita já disse que a gente vai ter muitas dúvidas, então acho que eu posso seguir aqui. Como a Helena comentou, a nossa ideia foi passar por toda a parte do contencioso, mas eu vou começar então pelo processo administrativo. Eu preparei uma brevíssima aqui apresentação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Só para. Nem vai dar para a gente passar por isso, acho que eu estou compartilhando outra coisa, peraí. Eu acho que nem vai dar para a gente falar de tudo, mas qualquer coisa depois eu disponibilizo aí para todo mundo também. Vocês estão vendo, gente? Sim, Thaís, está aparecendo, não está em modo apresentação, mas estamos vendo Então, sim. acho que agora foi, né? Perfeito, Thaís, Bom, obrigada. então, só para começar, que eu tenho 15 minutos, né, Helena? Então, vou até 25. Assim, a ideia até do título da minha apresentação, eu falei, eu vou falar do futuro do contencioso e a inevitável redação do PLP. Porque, assim, embora a gente ainda não tenha o texto aprovado, eu acho que a gente não vai fugir muito do que está ali, especialmente no texto substitutivo que foi apresentado aí em setembro, votado no Senado. Antes de falar um pouco do contencioso, eu queria lembrar dos objetivos que a gente teve de toda essa alteração do sistema tributário. Então, assim, para além da necessidade de simplificação, busca por justiça fiscal, né, a ideia de cooperação não só entre os entes, mas também entre entes e contribuintes, neutralidade, acabar com guerra fiscal. Quando a gente olha lá atrás a exposição de motivos, né, da PEC 45, uma das razões pelas quais também a gente foi buscar todas essas alterações foi por conta daquele cenário de contencioso catastrófico, ineficiente que a gente tinha do contencioso tributário. Então, pensar na reforma tributária sem trazer solução para o contencioso administrativo e, consequentemente, do contencioso judicial, começar dando um tiro no pé. E eu acho que vocês vão falar um pouco disso depois do judicial, a gente sequer contemplou, né, algum desenho para pensar sobre o contencioso. Então, eu acho que essa tem sido a grande crítica, porque a gente não coloca um sistema de pé se a gente não tiver os órgãos estruturados para dar as respostas necessárias para os conflitos que, de fato, vão acontecer, né? Então, essa ideia de trazer a mesma regra, ter a mesma base, as regras que a gente tem, que a Lei Complementar 214 fez muito bem isso, trazendo ali as regras adequadas e iguais, né, para os dois tributos, a gente não vê a mesma coisa no contencioso. E uma das ideias, e aí eu falei para a Helena que eu ia tentar não ser tão crítica, porque eu acho que a gente vem fazendo isso, e acho que todas as pessoas que atuam com contencioso tributário vêm fazendo isso desde da primeira redação aí do PLP 108, mas eu falei, vou tentar trazer uns pontos positivos também, porque quando a gente pensa em como a gente vai solucionar tudo isso, uma das ideias é sempre voltar para a ideia que já vem aí desde, né, dos anos 2000, buscada aí pela OCDE, e quando o Brasil entra na OCDE também passa a tentar trazer um pouco dessas regras, que é a questão do incentivo a um compliance mais cooperativo, na busca exatamente de se evitar alguns conflitos. E assim, só para a gente lembrar, né, quando a gente fala de o que são essas atividades, são sempre atividades reativas, onde o fisco é provocado a dar algum tipo de resposta. Em alguns casos, até algumas atividades proativas, onde o fisco estimula essa autorregularização e busca um papel mais orientativo. E algumas ideias aí de atividades que a gente chama até de compliance by design, mas a gente tem uma construção junto com o contribuinte com relação à gestão de risco, né? E a gente ainda não conseguiu atingir muito isso. Então, quando eu pensei, o que fez o PLP com relação a isso? Eu acho que a gente teve, sim, não na primeira redação, mas na segunda, né? No texto substitutivo ali,
a gente buscou trazer algumas medidas que evitam esses conflitos, então medidas aí de cooperative compliance, e um deles é esse Programa Nacional de Conformidade Tributária, que quando a gente olha ali os moldes, né, o que foi colocado, tem muito a ver com as melhores diretrizes e boas práticas recomendadas pela OCDE. Então, assim, buscar um ambiente mais seguro, né, tentar melhorar a relação entre fisco e contribuinte, tudo isso está dentro desse programa. Esse programa, a gente ainda não vai precisar de regulamentação, mas a gente já consegue ver ali também uma uniformidade de entendimentos com relação a esse programa de todos os entes. A gente vai ter um posicionamento, né, federativo aí de um programa, coisa que a gente não tem hoje, né? A Receita está lá no Sintonia, no Confia, ainda a passos bem lentos, no estado de São Paulo nos conformes, outros estados com alguns programas, mas aqui com isso a gente conseguiria colocar um programa para todo o Brasil, aí, estados, municípios e também União Federal. A ideia aqui também é, nos moldes das melhores práticas, fornecer um tratamento diferenciado. Então, a gente teria prazos diferenciados para obrigações acessórias, isso o PLP já traz, e a prioridade do ressarcimento, que quando a gente olhou lá no PLP não, na Lei Complementar 214, falava lá dos prazos de ressarcimento, tinha lá, bom, para quem participar dos programas de conformidade, programas de regularidade e conformidade tributária, teria ali a possibilidade de ressarcimento em 30 dias. Então, agora o PLP já traz isso também para aqueles contribuintes que aderirem a esse programa nacional. Então, a gente começa a ver um desenho ali de como isso vai ser viável, né? Porque eu acho que essa era a nossa grande crítica. Como assim? A gente entra com mandado de segurança para ressarcir PIS e COFINS depois de 365 dias? Será que isso vai ser viável? Então, a gente começa a ver isso ser moldado. A gente tem ali algumas reduções de exigência de documentos, também fiscalização, isso é um avanço, a experiência internacional traz isso também, na medida que esses contribuintes já estão com as informações disponibilizadas e colaborando com os entes fazendários. Então, acho que aqui a gente já começa a ver um desenho. Então, Helena, 2 minutos, consegui falar de um primeiro ponto positivo, a gente estava brincando aqui, mas acho que tem mais outros 2 que eu acho que são bem interessantes, que é a questão da solução de consulta, que estava solta na primeira redação, a gente continuava olhando, né, para a consulta específica da Receita Federal e um modelo ali de comitê gestor. O PLP novo traz, a redação nova traz aí a ideia de uma consulta integrada, com alguns mecanismos que eu tenho dúvida também como é que isso vai funcionar, porque assim, o contribuinte vai poder oferecer essa consulta para um ou para outro órgão, então para a Receita ou para o comitê, depois isso é disponibilizado em um sistema e o outro ente, né, ou a Receita ou o comitê gestor, se manifestam em 30 dias, se aquilo se aplica para o caso do IBS ou da CBS, e portanto faria sentido, né, ter uma aplicação uniforme para os 2 tributos, ou também se aceita ou não aquele outro posicionamento. Aí já começa a dúvida, mas dá para uma coisa funcionar para o IBS e não funcionar para a CBS? Então seria em termos de obrigação acessória. Bom, aí o tal do chat, né, que é o Comitê de Harmonização das Regras Tributárias, também não funcionou, porque eu teria uma obrigação acessória diferenciada. Então, assim, acho que a gente tem um ponto positivo aqui, mas sim, talvez a gente tenha que entender como vai funcionar, mas de fato a gente teria já uma decisão integrada dos dois tributos, né? O último ponto, acho que é a Escola Nacional também de Tributação e Capacitação. Isso entrou no PLP na nova redação, e quando a gente olha as boas práticas e recomendações da OCDE, também pensando em compliance cooperativo, é que os auditores, né, que as autoridades estejam capacitadas. E quando a gente fala em capacitação, não é capacitação para cobrar tributo, para fiscalizar, mas capacitação para entender o negócio, para entender a atividade dos contribuintes, para entender as demandas, para entender os aspectos setoriais. E eu acho que a gente trouxe isso, né, junto com uma ideia aí de auditoria, de gestão de risco de tecnologia, e também que seria aí um sistema nacional de fiscalização, o que eu acho que coloca também todas as autoridades dentro da mesma dinâmica, e isso com certeza traz um ambiente de maior segurança jurídica também. Ainda precisamos de regulamentação. Mas e o processo administrativo? De fato, o processo administrativo
ficou ali esquecido. A gente tentou, eu lembro sempre do professor Hugo de Brito, que escreveu um texto no Conjuro, que falava, acho que uma vez a Letícia me contou desse artigo, fui ler depois, mas era isso, assim, a gente ligou, entrou num avião, né, começou a voar ali, meio sem esquecer como pousava, porque, de fato, o contencioso, que é onde vai dar a resposta final, né, o processo administrativo, foi esquecido. Então, o que a gente não vê no PLP 108 é, de fato, essa vontade de ter uma mudança de cultura, uma mudança nessa relação de confiança, porque quando a gente começa a divergir em termos de possibilidade de divergência de interpretação, e a gente foge também das melhores políticas aí de compliance, e mais do que isso, a gente esqueceu também o que vinha previsto aí ali no parágrafo 8º do 150B, que já havia essa possibilidade de um contencioso segregado, e disse, olha, a lei complementar vai poder resolver, e a lei complementar não resolve e não unifica. O que a gente tem hoje, então? Os dois contenciosos, então a gente continua seguindo o rito do 7235 para a CBS. Você comprou, ela tem um... Alguém falou alguma coisa? Acho que não. A gente continua seguindo o rito do 7235 para a CBS e criou aí um novo contencioso do PLP para o IBS. Vou voltar nisso aqui daqui a pouquinho para vocês. Mas vamos lá, pontos de fiscalização, né? O que eu queria trazer aí? Alguns pontos que a gente possa pensar de críticas, porque eu acho que o desenho, como eu falei, a redação é inevitável, a gente não vai fugir disso. Então, a partir daí, quais são os pontos para a gente tentar melhorar, seja em regulamentação ou seja em alterações? A gente acabou de ver aqui com o imposto de renda, né, que não dá para melhorar isso aqui, passa esse texto e vamos tentar trabalhar num outro projeto. Acho que é isso que a gente vai ter que fazer com contencioso. Então, um dos pontos aqui favoráveis, eu acho que a gente passa a ter dentro da competência, né, a Receita vai continuar fiscalizando e o IBS vai ser por conta do comitê gestor, cada estado, cada município, aí coordenado pelo comitê. Mas um ponto positivo foi a questão das notificações, né, das intimações eletrônicas, que a gente deve logo passar a ter aí um domicílio tributário único, o que para quem está no contencioso sabe que isso é assim a grande mudança, parar de receber em alguns lugares no e-mail, enviado pelo auditor, aquela coisa que ninguém sabe como acessa, a gente passa a ter um único. As informações, a gente tem falado muito isso também, das informações compartilhadas em fiscalização. Talvez aqui a gente tenha um ponto para se preocupar, qual vai ser o limite desse compartilhamento. O PLP trouxe ali a questão de sigilo, o que não vai poder, o que é obtido com base ainda na Lei Complementar 105, na Lei Complementar 105, mas quais são os limites efetivos desse compartilhamento? A gente ainda tem muita dúvida com relação a isso. E um ponto que me chama a atenção também é a questão da espontaneidade, aí já falando um pouco de autorregularização. O PLP diz que a fiscalização, isso está, na verdade, na Lei Complementar 214, mas ela impede a espontaneidade. Quando a gente pensa em fiscalização compartilhada, qual vai ser o limite dessa espontaneidade? Isso quer dizer que uma informação com relação a um fato gerador de um município que demonstre a conduta de um contribuinte com relação à interpretação que ele deu daquele texto, isso pode tirar a espontaneidade porque ela está ali compartilhada dentro daquele ambiente. A lei complementar diz que isso não vai incluir cruzamento de dados, monitoramentos e as análises setoriais, que é o que a gente já tem ali automaticamente, né, dentro dessa fiscalização eletrônica. Mas isso me preocupa um pouco se a gente não vai ter um certo limite nas denúncias espontâneas, né, na espontaneidade do contribuinte em se autorregularizar, e aí vai contra aquilo que eu vinha dizendo, que eram as soluções de buscar um maior incentivo aí à autorregularização e ao compliance cooperativo. Pontos bons, a gente agora unifica os prazos, né? A gente antes tinha um prazo diferente, a nova redação unificou aí os 20 dias, né, para impugnação. A prova também, a gente tem isso unificado agora, né, o momento de oferecer na impugnação, mas como a gente tem um contencioso diversificado, será que a interpretação do que é buscar pela verdade material, e a gente sabe que o CARF construiu ali uma tese com relação à aceitação dessa documentação, independente do que previa o 984, a legislação ali do processo administrativo e o 7235. Será que o contencioso do IBS vai ter a mesma interpretação? Como isso chega depois no contencioso judicial, né? Porque
dependendo de como eu trabalho e realizo ali um processo administrativo, eu vou ter reflexo também no contencioso judicial. Eu acho que são pontos para a gente pensar. Outra questão, a questão do rito sumário, que eu acho que é um outro ponto também. A gente tem ali a previsão, e no PLP 108, ele fala de um rito sumário de instância única para casos de menor complexidade, incluindo restituição e ressarcimento. A nossa experiência de restituição e ressarcimento, que embora sejam temas simples, mas de alto valor, a gente sabe que só consegue resolver isso numa segunda instância no CARF. Será que aqui a gente também não vai começar a ter divergência do IBS e do que é da CBS? Estou aqui jogando só pontos para a gente pensar em razão dessa inevitável redação que a gente não vai conseguir fugir mais. Outro avanço que eu acho que a gente teve também é a questão dos avanços de vinculação. A gente sabe que até hoje o TIT, né, não aplicava aí recurso repetitivo e repercussão geral. Estou indo para o final já, tá, Helena? Correndo aqui. E a gente avançou isso, porque agora a gente aplica para tudo, né? O IBS também vai passar o contencioso do IBS a aceitar recurso repetitivo e repercussão geral, então com isso a gente começa, sim, a ter uma maior uniformidade. A questão dos recursos, isso também me preocupa, a questão do recurso de ofício, por exemplo, que a gente vai ter uma dispensa em razão do valor, que vai ser definido pelo comitê gestor. Será que a gente não vai ter divergência com a CBS? Porque a gente começa por conta de regrinhas pequenas, talvez não permitir um acesso a uma segunda instância. Isso pode ser uma preocupação. Quais os recursos que a gente teria aí dentro do processo administrativo do IBS? Então, a gente tem a previsão do de ofício, do voluntário, do recurso de uniformização, isso só no âmbito do IBS, e a gente teve agora um avanço também da ideia de um recurso de uniformização dentro de uma Câmara que vai vincular e vai tentar uniformizar os dois contenciosos. Isso não existia dentro do primeiro desenho e a gente passa a ter agora. Então, só para mostrar para vocês um pouco como é que ficou, a gente tem uma primeira instância do IBS, uma segunda instância do IBS, também composta, né, numa paridade aí por membros do contribuinte. Então, a gente tem uma Câmara de julgamento com paridade e com igualdade aí de participação. Depois, a gente tem uma instância de uniformização no âmbito do contencioso do IBS, única e exclusivamente. E, por fim, como eu disse, a gente foi criada aí a nova Câmara Nacional de Integração do Contencioso, que pode também ser acessada pelo contribuinte na busca por quando houver aí divergência, e não só quando houver divergência entre CARF ou Câmara Superior, ou entre Câmara de Julgamento do IBS ou instância de uniformização do IBS, mas também pode ser acessada para fins de uniformização, e aí é quase como se a gente tivesse um IRDR, né, do que a gente conhece aí do aspecto mais judicial, e isso pode também ser levado para essa Câmara Nacional, que vai ser vinculante para todo o contencioso. A gente tem falado muito, né, do volume de julgadores, a Suzy Hoffmann fala bastante disso, né? Se a gente fizer uma conta de partida, aí a gente chega em quase 412 julgadores, pensar nessa nova estrutura, isso é super complicado. E uma última crítica que eu queria fazer aqui também é a questão, pensando nessa questão de soluções alternativas. Na primeira redação, a gente tinha uma transação ali já prevista para os casos de julgamento que terminassem com voto de qualidade contrário aos contribuintes, com previsão de redução de juros, possibilidade de precatório, que é o que funciona no CARF hoje, por conta do 7235, e a gente tirou isso no PLP. Então, vejam, aqui a gente tem, de novo, um desestímulo a uma solução alternativa que vai levar isso para o contencioso. Vejam, talvez eu opte por pagar a CBS porque eu tenho benefício, mas eu não vou fazer a mesma coisa com o IBS, o que pode levar uma discussão de IBS e não levar uma discussão da CBS. Eu queria terminar aqui, eu acho que dentro dos pontos críticos que eu falei bastante, a gente tem um período gigante de transição e faltar acesso ao contribuinte para se autorregularizar, para buscar orientação, para buscar eventualmente solucionar de forma mais alternativa alguns conflitos, dar um tiro no pé, porque a gente vai ter até 2032 um ambiente de muita incerteza e de muitas dúvidas. A gente começou aqui falando
Bom, é fácil falar de contencioso porque a gente tem muitas dúvidas. A gente tem muitas dúvidas de tudo, né? A gente não tem regulamentação, a gente não sabe o que vem por aí. E não ter essa possibilidade de permitir que o contribuinte busque soluções mais alternativas pode ser um grande problema. O contencioso fragmentado, que, como eu disse, pode levar a interpretações divergentes, eu acho que a gente pode ter um risco grande, para além disso, né, de um inúmero contencioso administrativo pulverizado, que até chegar nessas câmeras de uniformização vão levar um tempo, e um tempo longo. A gente sabe o tempo que leva para o Supremo Tribunal Federal pacificar um tema, para o tempo que leva para o STJ pacificar um tema, para o CARF sumular um determinado assunto. Então, qual vai ser o tempo que a gente vai ter até esse contencioso, de fato, poder ser um contencioso uniforme? Então, com tudo isso, eu queria terminar, assim, lembrando, eu tenho usado esse filme como uma ideia do que a gente pode não fazer, eu não sei se vocês se lembram, mas esse era um filme da Sessão da Tarde básico, para quem assistia Sessão da Tarde numa época da vida, e era o Dia da Marmota, né? O feitiço do tempo. Todo dia o Bill Murray acordava lá, no mesmo lugar, como uma forma dele tentar evoluir como pessoa, né? Ele era um jornalista que foi mandado lá para cobrir o Festival da Marmota numa cidadezinha do interior, e ele acordava todo dia no mesmo lugar, e com isso ele foi melhorando, entendendo as pessoas, tendo empatia. E eu acho que a gente não pode acordar de novo no mesmo lugar. Esse lugar que, como eu comecei, a própria PEC 45 lembrava que era um contencioso administrativo que precisava melhorar, e a reforma tributária também veio para reformar isso. Então, deixo com essa dúvida aqui para a gente começar a pensar em soluções alternativas, porque depender desse contencioso, da forma como ele está redigido, talvez a gente caia e acorde aqui todo dia no mesmo lugar. Tentei passar rápido, essas eram as minhas considerações, para ouvir agora as minhas queridas Maria Rita e Vanessa, sobre o problema que vai terminar no contencioso judicial aí. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís. É uma delícia ouvi-la. Você consegue passar muito conteúdo, ainda que com essa missão do pouco tempo, que é a promessa aí dos nossos webinars. Achei excelente, anotei aqui alguns pontos, mas eu acho que o ponto que eu vejo que você trouxe, que talvez eu acrescentaria, é que, de fato, a redação do contencioso do IBS, ele teria que ter trazido as nomenclaturas similares à do CBS, né? O simples fato de chamar de retificação de julgado, não chamar de embargo de declaração, algumas questões que parecem simples, né, mas que acaba afastando as duas legislações, indo ali ao contrário da proposta da emenda. E lembrando que a única previsão, né, dispositivo que nós temos dentro desse grande contexto da reforma com relação ao contencioso judicial veio na emenda, né, que é justamente para atribuir o STJ a competência para dirimir ali, para julgar, a dirimir conflitos de competência. Então, é algo que precisa se desenhar, e acredito que você foi muito feliz quando traz essa questão das medidas alternativas, de fato, pensarmos em solução integrada. A própria solução de consulta, né, ela vinha de uma forma e foi alterada na redação, e ouvindo alguns colegas, parece que havia uma vontade de também já colocar a procuradoria nessa solução de consulta para quando o contribuinte fosse acessar ali aquele canal com dúvidas, justamente para trazer uma harmonia dos poderes e trazendo um consenso com relação a regras de interpretação. Excelente apresentação, Thaís, muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a Vanessa Rosa, vai trazer também alguns pontos específicos relacionados ao contencioso judicial. Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada a você, Alessandra, pelo convite. E assim como a Thaís, é muito prazeroso poder estar aqui falando com vocês hoje, podendo debater um pouquinho o contencioso com vocês, o contencioso que está ali deixado de lado pela reforma.
E do lado da Maria Rita, né? Que a gente, como a Thaís colocou, a gente admira ela de longa data e poder debater com ela e saber que ela também tem mais dúvida do que resposta é muito reconfortante. Eu estava aqui pensando, ouvindo a Thaís falar e pensando, a Thaís falou que eu vou ter um olhar muito mais positivo, eu quero trazer muitas coisas boas da reforma, mas está difícil. Ela foi falando, tem tanta coisa ainda que eu acho que a gente tem que acertar, colocar nos eixos e, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Então, sim. Deixa eu tentar colocar aqui no modo apresentação. Então, Esses dias eu estava dando uma palestra, eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo colocar no modo avião. peraí que eu O descompartilhei modo aqui para avião poder. era o meu modo naquele momento, né? Voo de cruzeiro, só vai. Não sei se vocês estão vendo em modo apresentação, que eu não estou conseguindo colocar aqui na. Modo apresentação não, mas Tá dando está para bem ver? nítido. Tá. Então tá. Passa o slide, vê se a gente. Foi, né? Foi. Bom, eu, a gente tem, eu acho, muita coisa incerta em relação a contencioso dentro do âmbito da reforma. E aí eu achei por bem, então, afunilar e fazer um recortezinho específico aqui de um tema que tem me chamado a atenção nos últimos tempos. Acho que eu andei dando muita aula sobre repetição de indébito e conforme eu ia organizando as aulas e eu ia pensando a respeito disso, eu ia tentando fazer uma interlocução aqui com o que a gente tem na reforma tributária e ah, foi me gerando um incômodo, especialmente em relação a essa especificação, que é ação de repetição de indébito, e por isso eu achei importante a gente poder falar um pouquinho dela e olhando especificamente também para o artigo 166 aí do CTM. Bom, quando a gente fala de restituição de tributos, a gente segue a regra geral do artigo 165 do CTN, que diz que o sujeito passivo, e aí eu chamo atenção sempre para essas locuções, sujeito passivo tem direito à restituição do indébito tributário. Mas, quando a gente está falando de tributos indiretos, a gente tem a regra do artigo 166, que diz que se o tributo comportar transferência do encargo, ou eu tenho que provar, o sujeito passivo tem que provar que não transferiu o encargo, ou que aquele que o assumiu autorizou que ele, assim, pedisse a restituição. É um dispositivo bastante questionável aqui em ambiente tributário. Muita gente busca e pede a extinção desse dispositivo por conta da quantidade de conflitos que ele gera. Mas longe de a gente ter esse dispositivo colocado de lado, a Lei Complementar 214 trouxe a aplicação do artigo 166 de forma expressa, lá no artigo 38, conjugando, dizendo que o contribuinte, e aí de novo chama atenção, o contribuinte tem direito à restituição se observar o artigo 166 e desde que a operação não tenha gerado crédito para o adquirente. Então, se hoje a gente tinha um possível complicador em relação à restituição, olhando para a regra do 166, a partir do momento que a gente olhar para a reforma IBS e CBS, a gente vai ter um complicador e meio, que é a aplicação do 166 conjugada com a questão que a operação não tenha gerado crédito. Se eu olhar especificamente para o 166 e a jurisprudência que a gente tem formado a respeito desse dispositivo pelo STJ, aqui eu trago na apresentação alguns exemplos dessa discussão no STJ, especialmente em temas repetitivos. A gente não consegue identificar e firmar um entendimento do que efetivamente o STJ aceita e compreende por legitimidade para restituição
Porque ora ele diz que é o contribuinte de fato, ora ele diz que é o contribuinte de direito. Curiosa até essa denominação, né? Contribuinte de fato e contribuinte de direito, que é bastante difundida, a gente usa isso bastante, mas o que a gente tem efetivamente, um contribuinte, que é aquele que está dentro da relação jurídica, e eu tenho uma pessoa que assume o encargo por aquele tributo, que ele não é um contribuinte, ele só assume o encargo financeiro daquele tributo. E o STJ, olhando para essas decisões, a gente consegue entender que ele olha sempre especificamente para situações específicas que estão sendo levadas. É difícil dizer, o STJ tem um entendimento sobre o 166 do CTN, que é uma regra geral que aplico em ambiente geral. Não dá para extrair isso dessas decisões do STJ, porque em cada situação eles estão lá olhando para uma situação específica. Bom, porque, e para cada decisão também, ora eu estou falando de ICMS, ora eu estou falando de IPI, ora eu estou falando de PIS e COFINS. Isso para tributos indiretos que a gente já sabia, a gente já tem essa lógica. Bom, se eu estou falando de um tributo indireto, o meu pedido de restituição ele vai ficar mais complicado por força da aplicação do artigo 166. Aí eu olho, então, para a estrutura do que a gente tem, IBS e CBS. Eu tenho tributos indiretos, o ICMS, o nosso maior exemplo de tributo indireto, que é o que gerava maior complicação em relação à repetição de indébito, e aí eu venho, então, para dentro da reforma. IBS e CBS, tributos que, segundo o texto constitucional, se submetem ao princípio da neutralidade, que é o tributo não tem que distorcer a sua escolha de consumo. E para que o tributo não distorça a escolha sobre o consumo, eu tenho que ter mecanismos para isso. E o princípio da não cumulatividade é um desses pilares do princípio da neutralidade, porque eu preciso ter uma tributação que seja linear ao longo da cadeia, sem qualquer distorção ao longo da cadeia, de forma que eu consiga fazer, então, a transferência da tributação para o consumidor final, sem que nada ali no meio do caminho gere qualquer tipo de interferência. Uma das razões pelas quais colocou-se fim aí a regimes tributários, a regimes benefícios fiscais, desculpem, porque isso gera distorção ao longo da cadeia. Mas será que hoje a gente vai ter exatamente essa situação? Essa é uma questão. Essa neutralidade total que está sendo colocada aqui dentro da reforma, se eu tiver uma isenção, por exemplo, no meio da cadeia, como eu faço com essa linearidade em relação ao princípio da não cumulatividade? Bom, mas eu olho, então, para o IBS e para a CBS e eu penso, ele é um tributo, eles são tributos calculados por fora, eles são desenhados de uma forma que eu tenha a tributação espalhada ao longo da cadeia, mas que ela seja assumida totalmente pelo consumidor final. O professor André Félix Ricota diz isso em aula. Eu acompanho muitos cursos sobre reforma tributária do IBET. O professor André Félix, que é um expert no tema, ele fala muito sobre a questão da não cumulatividade. E ele diz: a gente escolheu um modelo de IVA plurifásico, então cada parte da cadeia financia um pedaço do tributo de forma que ela recai exclusivamente no consumidor final. E aí ele traz um exemplo que eu usei, claramente deixando aí todos os méritos, porque foi ele que trouxe esse exemplo lá numa aula, em que ele coloca aí, dentro desse fluxo da cadeia, eu tenho cinco pessoas, o último da cadeia, um consumidor final, e eu tenho cada pedaço, cada elo da cadeia recolhendo aí R$ 20 de IVA dentro dessa sistemática de créditos e débitos, e o consumidor final efetivamente pagando 80 de IVA, que é ele assumindo, então, aqueles 20 que foram diluídos entre cada uma das cadeias, a cada uma das etapas da cadeia, o consumidor final é que arca com o tributo, então, ao final, pagando os 80. Então, esse é o desenho que eu tenho de IVA hoje,
do IBS e da CBS. Mas, vamos lá, diz o artigo, então, esse é o meu ponto. Eu tenho, dentro da Lei Complementar 214, quando eu trato da sujeição passiva, o artigo 21 dizendo quem é o contribuinte do IBS da CBS, é o fornecedor. Eu tenho um desenho em que aquele que compõe a relação jurídica é o fornecedor, mas aquele que assume o encargo financeiro é outro, é o consumidor final. Então, como eu compatibilizo essas duas figuras, e como eu compatibilizo isso olhando para o disposto no artigo 166 do CTN, quando ele diz que o fornecedor é que tem que, ele que recolhe o tributo, e ele tem que comprovar que ele arcou com o ônus financeiro. E aí é que vem as minhas perguntas. É possível um fornecedor fazer prova do não repasse do ônus, se esse é o desenho que está colocado para o IBS para a CBS? Seria uma prova factível de ser produzida dentro do novo contexto? Bom, mas eu posso ter uma situação em que o adquirente recolhe o tributo do fornecedor para ele poder fazer uso do crédito, para ele poder se creditar daquele tributo. E aí, a lei complementar, ela traz em alguns dispositivos lá algumas situações em que o adquirente pode fazer o recolhimento em nome do fornecedor. Bom, se ele está fazendo o recolhimento em nome do fornecedor, eu poderia pensar, então, que ele está assumindo a figura de contribuinte de direito e de contribuinte de fato, naquele momento. Pode ser um posicionamento possível, mas se ele estiver no meio da cadeia, aquele recolhimento que ele fez em nome do fornecedor para poder se creditar, ele vai continuar dando sequência à cadeia tributária, e aí ele vai transferir, de alguma maneira, esse tributo lá para o consumidor final. Então, eu poderia dizer que ele teria condições de, em algum momento, fazer uma repetição, se assim ele entendesse. Tenho lá as minhas dúvidas se ele vai conseguir fazer isso por conta da dificuldade de fazer prova do não repasse. A mesma coisa, será que a hora que eu tiver a implementação do split payment regularmente colocado, funcionando, também acho que isso vai levar um tempo, a previsão era para entrar em 2026, agora já foi postergado para 2027, e como a Thaís colocou, até 2032 a gente vai ter uma fase de transição, vamos ver em quanto tempo isso vai levar para ser regularizado. Mas, enfim, talvez lá na frente, a hora que eu tiver o split funcionando totalmente, como é que o recolhimento se dando no momento imediato da liquidação financeira, eu teria condições de fazer prova do não repasse? Então, penso que, além da questão, isso aqui eu estou olhando sempre para a prova do repasse pensando no 166, mas eu acresço aí a dificuldade que a gente vai ter agora em relação à questão da tomada do crédito. Além de eu ter que fazer a prova do não repasse, eu tenho que fazer a prova de que eu não tive crédito na cadeia. Então, assim, acredito eu que a gente caminhe aí para finalização, para não aplicação de ação de repetição de indébito para especificamente IBS e CBS. Obviamente que não agora, eu acho que nesse período de incerteza, principalmente aquilo que a Thaís trouxe de muita coisa ainda no processo administrativo que não está regular e que a lei não está dando conta de resolver, provavelmente ele vai esbarrar no judiciário, e chegando no judiciário, muito provavelmente a gente vai também esbarrar aí em relação à repetição de indébito. E hoje, eu sei que existem algumas pessoas que pensam que a gente realmente não vai ter contencioso lá para frente, que a gente caminha para isso. Penso que pode ser, a gente vai chegar para algum momento em que talvez a gente não tenha tanto um contencioso quanto a gente tem hoje, mas enquanto a gente estiver no curso dessa implementação, como a Thaís colocou, sem que o contribuinte tenha mecanismos para tentar se autorregularizar, muito provavelmente a gente vai ter embaraços no meio do caminho. E me preocupa a gente ter essa dificuldade toda em relação à repetição de indébito para um sistema ainda bastante incerto. E acho que a gente tem situações que ainda vão continuar gerando
discussões para repetição de indébito e que talvez o sistema, de uma forma bastante injusta, não vai conseguir resolver. Eu penso aqui num exemplo que eu compartilho com vocês. Eu tenho um regime específico para bar e restaurante. Padaria não está contemplado nesse regime específico, eu tenho bar e restaurante. Só que uma padaria, ela vende alimentação tanto quanto um restaurante, ela vende bebida tanto quanto um restaurante. Se num dado momento uma padaria resolve entrar com uma ação para pedir a sua equiparação a bar e restaurante para fazer jus a um regime específico que gera uma redução de tributação, que tem a redução de 40% lá para esse tipo de atividade, ela vai conjugar eventualmente um pedido declaratório com um pedido de repetição para aquilo que ela recolheu ao longo da cadeia, ao longo do tempo, enquanto ela não estava ali equiparada. Ela vai conseguir, eventualmente, restituir esse tributo que ela eventualmente pagou indevidamente, porque estava ali fora daquele regime mais benéfico? Então, assim, por mais que a gente caminhe, e talvez essa seja a ideia, para um ambiente em que a gente não tenha discussões judiciais, me parece que a gente não vai nunca conseguir afastar isso por completo. Só que, por outro lado, a legislação, da forma como está colocada hoje, ela coloca empecilhos de tal maneira que o contribuinte que precisar, não conseguir resolver a questão da restituição no âmbito administrativo e ele precisar vir para o âmbito judicial, talvez ele encontre muito embaraço em relação a esse mecanismo processual que está sendo, no meu entendimento, bastante dificultado aí pelo texto da reforma. Então, era mais para chamar atenção em relação a isso. Acho que a gente ainda tem tempo para tentar solucionar esse tipo de questão, e acho que ainda é tempo também de ser revista essa forma de aplicação a esse texto que está no artigo 38 da Lei Complementar, embora já em vigor, mas é sempre tempo de revisitá-lo. Então, acho que eram essas as minhas considerações. Agradeço de novo pela oportunidade. Muito obrigada, Van. Tema relevantíssimo e acredito que no decorrer da sua exposição, você trouxe o seu ponto de vista com relação à diminuição, aumento do contencioso. Foi até uma pergunta aqui feita para a Thais, a Fernanda Fernandes, parabenizando, Thais, pela apresentação. E referente aos julgadores, ela entendeu que teremos um aumento de contencioso, porque teremos que lidar com os atuais tributos e os novos tributos. Faz sentido isso? Então, certamente teremos um aumento, dado que o que era um viram dois, e quando a gente pensa na tributação do destino, não é porque eu estou dando saída com uma operação aqui, você em São Paulo, não. Se eu for um varejo e vender no Brasil inteiro, eu posso ter contenciosos no Brasil inteiro, em todos os municípios e estados. Imaginem o quanto isso vai refletir no judiciário, que acho que é o que a gente vai ver aqui, a Maria Rita falando um pouco. Mas sim, Fernanda, certamente precisamos trabalhar aí com uma nova gestão, inclusive em termos de gestão estratégica. Estou pensando nas empresas que a gente vai ter que contratar correspondente no Brasil inteiro para lidar, né? A dinâmica é muito diferente, vai exigir uma mudança estrutural aí também na gestão processual. Com certeza. Bom, vou passar a palavra agora para a doutora Maria Rita Ferragutti. Um prazer tê-la aqui conosco, abrilhantando a nossa manhã. A palavra está contigo. Muito obrigada, Helena, Ale, aí pelo convite, Thaís e Vanessa, um prazer poder discutir esse tema com vocês. Dou aí um boas-vindas e quase encerrando já, né? E um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Assim, realmente esse tema ele é bastante complexo, gente, e assim, nós não temos soluções seguras para as principais questões que estão sendo apresentadas, porém, precisamos achá-las. Então, eu acho que o esforço está aqui porque
direito material, obviamente, é a base de tudo, mas a gente... o contencioso ele é inevitável porque a prática e a aplicação do direito material, certo ou errado, acaba chegando no contencioso. Então, assim, essa falta de informação é algo de direcionamento, é algo que nos preocupa bastante. Meu objetivo aqui não é, enfim, entrar em detalhes com vocês, enfim, pelos motivos pelos quais eu entendo que teremos, sim, contencioso. Eu parto da premissa que teremos, tá? Porque nós litigamos não exclusivamente por conta da complexidade do nosso sistema, e aí esse é um dos principais fundamentos que as pessoas defendem, que deixaremos de ter contencioso porque o sistema agora é mais simples. A premissa para mim está errada, porque é um sistema mais simples, porém não é um sistema simples, ok? Mas nós litigamos também independentemente da complexidade. Litigamos porque há incentivo para litigar, então mandado de segurança é uma ação barata, né? E temos diversos outros incentivos para que a gente litigue. Tem uma questão de divergência de interpretação, que ela é nata aí ao ser humano, e temos uma questão cultural que vem de muito tempo e não vai refletir, assim, a curto prazo nessa mudança para que a gente realmente aceite deixar de litigar. Então, eu parto da premissa que sim, teremos litígio menor, tá, pessoal, do que temos hoje, por conta de dois fatores para mim. O split, então, que irá diminuir o número de execuções fiscais, necessariamente, não naquelas situações de fraude. Fraude vai continuar tendo autuação, vai ter processo judicial, não tem problema nenhum. Agora, a mera ausência de pagamento de tributo será bastante dificultada aí para situações sujeitas ao split. Então, teremos uma diminuição, sim, significativa do número de execuções fiscais. E eu também atribuo essa redução de ações a um segundo pilar que acaba não sendo muito mencionado, mas para mim é quase tão importante quanto o split, que é a questão da responsabilidade das plataformas, né? Porque, veja, nosso sistema está estruturado em operações B2B, então, e grandes empresas, eu vou ter o split. Então, aí eu já diminuo. Para aquelas operações envolvendo aí ou fornecedores ou adquirentes menores, muitas delas serão sujeitas a operações que envolvam plataformas, ok? Porque são pequenas empresas e porque o mundo hoje, o comércio hoje está muito pautado aí em operações intermediadas por essas plataformas. E quando nós analisamos o substitutivo do PLP 108, atribui-se a essas plataformas a opção de que elas recolham o tributo para que elas não tenham que ter uma estrutura imensa de conformidade fiscal do terceiro, né, sem que elas possam aí efetivamente controlar, e aí elas correm o risco de ser responsáveis. Então, o substitutivo, ele veio com essa alteração, que foi um pleito das plataformas, no sentido de, ok, eu vou ter que pagar esse tributo caso o meu cliente ali não pague, então deixa eu ser responsável por esse recolhimento desde o início, porque aí eu controlo. Aí eu sei, eu controlo, então deixa comigo, eu não quero ser solidária depois, porque em muitas situações eu não sei se ele emitiu a nota ou não, né? Então imagina vocês vão comprar hoje à noite, vocês vão pedir via iFood, aí o seu jantar. Você vai, pede o iFood, faz o teu Pix, e aí, você tem aí a plataforma intermediando, agora o restaurante do bairro que você pediu pode ou não emitir a nota fiscal depois. Essa operação de emissão da nota é posterior à transação que você, Maria Rita, fez com o iFood, né? Se ele não emite, aí o iFood tem que pagar pela redação original do PLP 108. É possível a ele agora dizer assim, não, quem vai emitir essa nota direto sou eu, né? Porque aí, ok, tá no preço e eu não tenho o risco, né, de responder depois com multa e juros, enfim. Então, seja o split, seja a plataforma, irá diminuir o contencioso, tá, gente? Mas teremos inúmeras situações que serão judicializadas. E nessas situações, eu vou mencionar rapidamente um ponto para vocês, porque eu acho que é relevante quando a gente pensa no contencioso, e depois eu vou chegar na questão das propostas que nós temos hoje. O que eu sugiro que vocês não percam de vista são dois pontos, na verdade. Aliás, dois pontos muito importantes. Primeiro, inteligência artificial. Então, o advogado ou advogada que hoje trabalha com contencioso não pode não conhecer a Maria do
Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E não é conhecer, não significa assim saber que ela existe. Significa saber como ela existe, como ela opera. Porque, assim, se eu não fizer dessa forma, meu recurso extraordinário não será julgado pelo Supremo. Então, assim, eu preciso saber quais palavras eu uso, como eu escrevo. Então, assim, existe toda uma sofisticação de linguagem que deve ser utilizada, porque senão eu não serei um bom advogado ou advogada do contencioso, segundo a minha avaliação. Então, inteligência artificial é absolutamente essencial para quem litiga, ok? E o segundo ponto é a questão de precedentes, né? Também não vou entrar aqui no mérito, mas assim, será que romperemos com o passado, né? Ou não, né? Pensando aí em BS e CBS, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele não adota o entendimento de alguns países, no sentido de que as razões de decidir, elas podem ser replicadas em questões similares. Então, eu tenho um tema 69, o ICMS não integra base de cálculo PIS e COFINS, e isso poderia ser aplicado ao ISS, se nós considerássemos as mesmas razões de decidir. Ele não tem este entendimento, entende-se, né, que cada caso é um caso, até por isso que temos aí 73 teses filhotes e todas elas terão que ser julgadas, tá? Como é que a gente vai trabalhar isso dentro do novo sistema? Assim, tudo que foi acumulado durante anos e anos e anos vão se perder? E quando a gente fala assim, anterioridade, legalidade, eu não vejo razão nenhuma para que a gente não possa aproveitar esses precedentes. Mas, usando o tema 69 novamente, em contrapartida, a exclusão CBS e IBS da base de cálculo de CMS e ISS, nós teríamos que usar na minha avaliação, e já temos um posicionamento do governo federal, que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Temos lei Candir, lei complementar 116, então farão parte, sim, da base de cálculo do ICMS e do ISS, o que na minha visão é uma judiação. Entrando agora no contencioso propriamente dito de IBS e CBS, tá, gente? São duas as grandes propostas que hoje estão na mesa. Primeira, a portaria CNJ 96/2025. Então, o ministro Barroso era o presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ele que instituiu, né, uma comissão para que elaborasse uma proposta de emenda constitucional para a criação de um foro nacional. Esse trabalho foi concluído, essa proposta já está no Senado Federal. Nós não tivemos ainda acesso à redação dessa proposta de emenda, porque o ministro Barroso entendeu que isso seria de competência do Senado, a publicidade, porém, ele permitiu que pessoas que integrassem esta comissão dessem aí os highlights de quais eram as principais propostas que serão debatidas aí no Senado Federal, e eu faço referência aí ao Leonardo Alvim, que é o que mais vem divulgando isso, né, e ele fazia parte dessa comissão. Ele traz o seguinte: primeiro, a criação do Foro Nacional Digital, então a Justiça 4.0, tudo 100% digital, em que pese eu entender que o digital é algo que prevalecerá, né? E não há como nós não trabalharmos dentro dessa Justiça 4.0 mais. Eu defendo que algumas situações deveriam propiciar, desde que devidamente justificadas pelo advogado, a possibilidade de um julgamento presencial. O exclusivamente digital me incomoda, no sentido de que é difícil que nós tenhamos um diálogo real, de ampla defesa, em situações muito complexas, quando nós precisamos fazer uma sustentação oral. E assim, o despacho, eu acho que está no meio do caminho. Tem despachos que eu, na minha experiência profissional, eu noto que há comunicação aí com o julgador, e tem despachos que não. Se fosse presencial, a pessoa ficaria mais constrangida e não prestar muita atenção no que a gente está falando. Agora, assim, sustentação oral, gente, sinceramente, eu não acredito em sustentação oral aí como meio viável, tá? Para o exercício dessa ampla defesa. Então, eu acho uma judiação. Então, para mim, deveria ser excepcional o presencial, mas ele deveria existir. Mas a proposta é Justiça 4.0. Várias paritárias, que eu acho excelente, tá? Então, teremos aí juízes estaduais e federais estudando IBS e CBS, como nós estamos estudando IBS e CBS, trabalhando juntos. Tribunal também seriam 5 desembargadores federais, 5 estaduais, para que julgassem. Então, isso para mim é uma grande vantagem. Eu, particularmente, defendo a existência do Foro Nacional, tá? Então, eu aplaudi essa proposta, que bom que ela veio assim.
Tem uma questão que ela é bastante curiosa, que é o fato de que, quando o débito for judicializado e este débito já tiver sido discutido em esfera administrativa, nós não teremos primeira instância judicial. Então, o caso, a CBS sai do CARF e vai direto para o Tribunal do Foro Nacional. Não há primeira instância. Parte da premissa de que aquela discussão ela já está avançada por conta do processo administrativo prévio, então não haveria necessidade de um juiz de primeira instância. Isso traz eficiência e celeridade, é indiscutível. Eu fico só pensando como é que nós poderemos, por exemplo, produzir uma prova pericial real em segunda instância judicial. Talvez seja um aprendizado para esses desembargadores e funcione, tá, gente? É uma preocupação que ela, enfim, pode não se confirmar. É que o modelo hoje que nós temos, e eu estou trabalhando com a minha cabeça de hoje, eu acho difícil pensar em desembargadores do TRF3 aqui ou do Tribunal de Justiça analisando perícia, né? Sim, na esfera administrativa podemos juntar prova, um laudo técnico, podemos, mas o diálogo ele é muito mais limitado. Não há um terceiro que é um perito e aí um assistente técnico de ambas as partes, aí o juiz analisa, aí volta. A prova no judiciário ela é muito mais completa e profunda do que a prova técnica apresentada na esfera administrativa, porque não há espaço na esfera administrativa para isso. Então, pensando que não terei como exercer efetivamente, aí se eu chego no tribunal de segunda instância, isso será não tanto eficiente, é algo que causa uma certa estranheza. Mas eu posso estar errada, tá? Mas é assim, é o modelo, e eu concordo totalmente que ele traz bastante eficiência. Elimino, pessoal, só para encerrar essa questão da portaria 96, eu elimino esses dois argumentos de que haveria essa necessidade de foro nacional por conta da uniformidade de decisões, ponto. Óbvio que esta é uma vantagem, sem dúvida, mas também há a vantagem de que, com tributação no destino, ela faria que nós tivéssemos um número muito menor de ações judiciais num contexto que eu preciso reduzir litígio. Então, assim, este é um ganho para contribuinte e para a administração pública de diminuir aí todas as despesas dentro do contencioso. Então, daria uniformidade sim, mas também geraria inevitavelmente um contencioso menor. Se ela é cara ou não é cara, eu não concordo que ela seja cara, porque eu não tenho número, eu já falei isso várias vezes, não falar, é muito caro, muito caro. Ninguém nunca apresentou número algum, né? Nós temos estruturas hoje físicas que elas estão não ocupadas, e elas poderiam ser ocupadas caso fosse necessário. Então, assim, eu não preciso de um outro prédio na Avenida Paulista. Não, porque a Justiça Federal lá está vazia, né? E pensando que ela será 4.0, nós teremos que ter uma estrutura mínima assim, assim, sem maiores informações, tá, gente? Eu não vejo um investimento tão mais elevado. E ninguém nunca apresentou nenhuma dessas informações, então eu prefiro acreditar que não há vontade política, e sim que este é o verdadeiro motivo, né? Mas na verdade, é o nosso o legislativo que vai decidir. O que nós temos de segunda proposta é o litigante judicial único da ministra Regina Helena e do ministro Paulo Sérgio Domingues, né? Que é uma proposta apresentada há pouco tempo, que ela é interessante por não demandar nenhuma alteração constitucional, mas eu tenho dúvidas a respeito da constitucionalidade. Eu diria com todo respeito, porque a ministra Regina Helena, quando ela fala alguma coisa, nós obrigatoriamente precisamos refletir 1 milhão de vezes, porque a probabilidade é que ela esteja certa, né? Mas eu diria que assim, essa proposta ela me causa uma certa estranheza da perspectiva constitucional, tá? Eu entendo que ela é inconstitucional. Mas qual é ela? Nós não teríamos um fórum unificado, continua a estrutura de hoje, e a depender do valor envolvido da causa, este caso seria levado para a Justiça Federal ou para a Justiça estadual. Há também aí um elemento do perfil do contribuinte, se ele é lucro real, presumido, arbitrado ou pessoa física, simples, MEI, mas embora haja essa distinção inicial, o que é decisivo é o valor da causa, né? E aí vocês imaginem uma causa relevante para o Estado de São Paulo, para o município de São Paulo, em que eu proíba o Estado de São Paulo, a Procuradoria do Estado de São Paulo, a litigar a favor da arrecadação do IBS. Se for uma emenda constitucional,
enfim, não há o que fazer. Agora, assim, como que uma legislação ordinária, ou até a proposta que eles apresentaram, que sequer seria necessário, uma portaria faria às vezes, embora uma lei fosse melhor, mas imaginemos que tenhamos a lei. Como é que uma lei ordinária vai impedir o Estado de São Paulo de litigar para fins de arrecadação do IBS, gente? Ou o município de São Paulo? Enfim, eu vejo isso como algo absolutamente inviável, né? Nós tivemos aí esse IVA dual justamente porque há conflito. O judiciário não apoia a portaria CNJ 96, porque há uma divergência aí entre judiciário federal e estadual. E agora, enfim, eu acho meio ingenuidade, mas enfim, há inconstitucionalidade, porque eu não posso impor a um ente político que ele não exerça judicialmente os seus direitos, na minha visão, além do fato de que a competência, ela, pela forma que ela está prevista hoje na Constituição, União está na causa, é Justiça Federal, União não está na causa, Justiça Estadual. Então, como é que eu lido com isso? Para mim, não tem como. E para eu terminar, fazendo uma referência aqui, Vanessa, ao tema que você traz, né, que aí você trouxe, a respeito da repetição de indébito, eu vejo uma grande dificuldade de ser viável a repetição. E aí, para mim, assim, ou ela vai acabar com o IBS e CBS, ou será considerada inconstitucional. Por, assim, impedir o ressarcimento daquele tributo que foi pago indevidamente, com base aí no ressarcimento indevido do Estado. Claro que a gente tem uma contrapartida, que aí que está a dificuldade, porque o Estado está com enriquecimento indevido, não tenho dúvida. Agora, quando a gente pensa no artigo 66, pensamos que esse tributo também repercute, o contribuinte tem direito a se ressarcir, ainda que o tributo tenha repercutido para o consumidor final, né? Porque, no fundo, o que ele pagou de tributo, ele foi ressarcido, né? Então, assim, é um jogo complicado. Eu acho que é possível, mas não é provável que você tenha êxito nessa discussão, porque entre essas duas posições divergentes, eu sou a favor de fazer prevalecer que o dinheiro fique com o Estado, né? Mas é um fato assim, bastante complicado. E aí, para que nós não caiamos nisso de que a restituição será inviável, né? A gente precisa pensar numa alternativa que é suspensão da exigibilidade ou depósito judicial. Necessariamente, acho que é isso que a gente precisa trabalhar hoje, né? E aí a questão que eu coloco para vocês, para concluir, Helena, partindo disso, né? Iremos depositar, ou pedir uma liminar sem suspensão e iremos depositar. Duas dificuldades. Se o juiz for convencido e der uma liminar suspendendo a exigibilidade, ótimo. Como é que a gente faz com o split, gente? É ótima a decisão judicial. Agora, como é que eu vou pegar essa decisão judicial e falar assim, comitê gestor, né, SEPRO, eu tenho uma liminar aqui e não pode splitar essa minha operação. Então, vocês, por favor, alterem o sistema para que isso seja excepcionado. É claro, gente, que isso é possível. Obviamente, estou falando de sistema, mas diríamos aqui que é muito improvável que nós tenhamos isso em 2027. Assim, eu acho que não vejo como. Existe, assim, inúmeras pessoas trabalhando para pôr o split em pé, e a gente está falando, e é algo muito demorado, porque é muito complexo, né? Como é que eu. Porque se tiver split, aí adeus, minha liminar. Ela não serviu para nada. Então, eu preciso alterar o sistema. Para mim, né? Exato, Thaís, também vai depender de instituição financeira. Então, assim, é algo, gente, que é muito difícil. E aí a gente pensa, então tá, então vamos depositar judicialmente. Que iremos incorrer no mesmo problema, porque o depósito judicial significa que eu não poderei ter o split, né? E aí, se eu entro no depósito judicial, o ponto é também quem deposita isso, né? Porque é o contribuinte, fornecedor que vai depositar. Ótimo, mas o adquirente vai aceitar? Porque assim, por que eu vou ficar nessa discussão? Porque se eu pago, eu tenho crédito, né? Então, assim, quem deposita? Está hoje em dia havendo assim, muita discussão no âmbito contratual, né? Para que, a depender aí da força da parte, ou como fornecedora, como adquirente, depende de onde é que está o polo forte aí da relação, já está sendo discutido a imposição de que, caso eu, que sou uma fornecedora imensa no mercado nacional,
queira discutir judicialmente, você, meu adquirente, aceite que eu vou entrar com ação judicial e você que vai depositar. Porque eu não vou tirar esse dinheiro do meu caixa, porque ele não é despesa para mim, dedutível. Pelo menos enquanto, né, a ação estiver em curso. Então, você que deposite. E aí, como é que a gente fica, né, gente? Olha que assim, é muito mais do que o tributário nessa questão, mas esse é um ponto para mim que, de tudo, é o principal, tá? Porque assim, ou seja, portaria CNJ, alteração da Constituição, ou litigante judicial único, alguma forma de viabilizar o onde nós teremos. Eu sou extremamente otimista com relação a isso, porque não pode virar um caos, teremos uma solução. Aonde eu não consigo ver luz neste momento, 6 de novembro, é o que hoje em 2027, o que em 2027 eu orientarei o meu cliente a fazer, caso ele queira ou ele precise discutir judicialmente, para que ele não incorra no split, ou que a plataforma não retenha dele. O que nós faremos, né? Não há essa resposta, tá, gente? Infelizmente, se alguém em algum momento aí tiver, por favor, compartilhe aqui conosco, mas é algo que precisa ser trazido para que a gente tenha um direcionamento aí das pessoas competentes para poder avançar. É isso, Helena, obrigada. E desculpa o avançar da hora. Não, ficou dentro do seu tempo. Parabéns, obrigada pela explanação. Acho que a gente sai daqui de fato cheio de insights e temas para pensar. Foi fantástico, mais um webinar excepcional. Até ontem estava falando com a Thaís que eu não aceitei tantas coisas agora para o final do ano, porque eu falo que os meus momentos de criatividade e pensantes de tese, de estratégia, ele precisa estar dentro de um contexto de ócio. E já ponho mais uma caixinha aí no meu final de ano de ócio, doutora Maria Rita, para pensar nesses pontos colocados. Realmente um desafio, inteligência artificial, então, não são, já tem sido muito frequente decisões proferidas, né, nos tribunais por inteligência artificial. A STJ tem até nome, o robozinho. Cada vez mais são chats de robô que atendem a gente naqueles balcões virtuais. Despachos têm sido cada vez mais difícil nesse cenário que estão propondo 100% digital e 4.0. Espero que, de fato, isso não seja vedado ao operador do direito, ao profissional, porque a gente tem inúmeros casos que se encerram e que o erro ali está tão evidente que uma conversa que mostrar pessoalmente aquela situação poderia ter se resolvido. Então, de fato, eu espero que isso não seja mais um elemento aí para coibir ou dificultar o acesso do advogado ao Poder Judiciário. Gostaria de agradecer Vanessa, Thaís, Maria Rita, pelas palestras brilhantes, excelentes, todo mundo elogiando bastante aqui. Para o Tex1 é uma honra tê-las aqui conosco, tratando desse tema, e com certeza faremos aí novas rodadas. Queria agradecer a presença de todos e todas até agora, reforçar o convite para estar conosco presencialmente no Café com Carf. E eu vou tratar aqui, porque alguns amigos sempre, por ser um grupo de mulheres, né, os homens sempre perguntam se eles podem ir, se estão bem-vindos, são super bem-vindos, venham, participem, convidem os colegas, e vamos deixar esses eventos cada vez mais robusto aí, enriquecendo o debate, porque só assim que a gente também vai caminhando por uma reforma tributária colaborativa de todas as partes. Obrigada. Ale, quer falar alguma coisa? Pedir? Não, gente, muito obrigada. Só quero agradecer a presença de todos, nossas queridas palestrantes, a Thaís, Vanessa, Maria Rita. Vocês realmente deram um show, uma aula para nós. Temos muitas coisas para pensar e realmente me preocupa muito o futuro do contencioso judicial, com o 66, o split payment. Acho que realmente essas questões acabam prejudicando bastante o direito de ação do contribuinte, e a gente vai ter que pensar em soluções. E agradeço de novo a participação de todos vocês.
é realmente muito gratificante poder ter esse debate. E bom resto de semana para todos.